Não é só porque o corpo é magro que ele é um corpo saudável. Então a gente precisa aprender a entender isso. E aí, gente, tudo bem? Dessa vez eu decidi fazer algumas mudanças aqui no canal. Então eu mudei a câmera do canal aqui agora. Eu também agora tenho um controle maior da onde eu vou olhar uns vídeos. Algumas pessoas deram alguma dica pra mim porque eu tinha uma certa dificuldade, porque quando a tela ficava do lado da câmera, eu ficava olhando mais pra tela do que exatamente para o celular. Então agora isso vai mudar um pouco e eu agora consigo olhar pra câmera, consigo olhar com vocês, consigo ter esse contato. Então eu só gostaria de contar pra vocês essa mudança. A segunda coisa, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, não esquece de curtir o vídeo se você gostar disso. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre a minha história com o emagrecimento, minha história com o meu corpo, minha história relacionado a tudo que foi com isso no meu passado. Eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade relacionada ao meu peso, à gordura, a emagrecimento, a exercício físico. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais de tudo que aconteceu comigo até aqui. Poucas pessoas sabem disso, só as pessoas que andavam mais próximas comigo nesse momento sabiam disso, mas as pessoas que estavam do lado de fora sempre viram que parecia que tudo aconteceu muito rápido. E acho que é isso, eu vou contar um pouco mais pra vocês sobre a profunda história de tudo que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Tudo começou quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança que sempre descontou as minhas frustrações na comida. Eu, desde sofrer bullying, até mesmo de uma frustração na escola, não entender alguma coisa, minha fuga era para a comida. Então foi crescendo cada vez mais, até que eu perdi o controle. Eu já era uma criança que sempre ficou muito em casa. Eu sempre gostei muito de assistir filme, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então essa dificuldade de sempre descontar na comida as minhas frustrações foi aumentando cada vez mais, juntando com não fazer esportes, com não ter nenhuma ligação com exercício físico, ter um pouco de dificuldade com exercício físico, porque naquela época as pessoas que tinham essa facilidade de exercício físico são as pessoas que me zoavam. Então na escola eu tinha um pouco de dificuldade. Então eu fui crescendo até mais ou menos ali os 10 anos de idade. Eu não era uma criança sobrepeso, uma criança gorda. Então foi ali a partir dos 10, 11 anos de idade que tudo começou a acontecer. E essa foi cada vez mais crescendo. Eu não tinha nenhum envolvimento com esportes, não tinha nenhum envolvimento com nada. Fiz um pouco de natação durante alguns anos, fiz algumas lutas, passei por alguns processos de atividades físicas, mas nada muito concreto. Foi então que a gente entra na minha adolescência. Então foi quando ali pelos 15 anos, 16 anos, eu entrei no ensino médio e o meu corpo começou a ser um grande problema pra mim. Porque a gente tava ali naquilo de ensino médio, paquera, de tudo que envolvia a sua aparência, e pra mim eu nunca me encaixava em lugar nenhum. Eu tinha uma autoestima muito, mas muito baixa, o que fazia com que eu cada vez mais me colocasse pra baixo, cada vez mais me entendesse como uma pessoa que não merecia estar ali, não merecia ter amigos, não merecia ter relacionamento, não merecia nada. Então foi quando eu saí do ensino médio, eu decidi mudar essa situação. Fiz 18 anos, mudei pra universidade, que foi onde eu fiz arquitetura, que eu também pretendo gravar um vídeo pra vocês contando um pouco mais sobre como foi a minha faculdade de arquitetura. E lá, no meu primeiro ano, eu tentava emagrecer, eu tentava de todos os jeitos. Eu fiz alguns processos de dieta, fiz algumas coisas que pareciam que iam funcionar, mas no final não funcionavam de jeito nenhum. E eu comecei a ficar um pouco, desesperado. Eu comecei a ficar um pouco, cara, por que eu não consigo? Por que eu não posso fazer isso? Por que isso não tá dando certo pra mim? Até que eu comecei a olhar na internet sobre alguns processos que eu poderia utilizar. Eu acabei encontrando uma dieta. Nesse vídeo eu não vou contar pra vocês como eu encontrei, o que foi, como eu comia. Se você está esperando por isso, eu te indico a você desligar esse vídeo agora, porque eu não vou ensinar vocês como perder 30 quilos em 3 meses. Vou contar sobre o meu processo, como eu aprendi a me amar. Então foi lá com esses 18 anos que eu comecei a achar algumas dietas. Isso começou a fazer um pouco mais de sentido pra mim e eu comecei a experimentar todo tipo de dieta que eu via na internet. Uma delas acabou funcionando, então eu decidi prosseguir com ela por mais tempo. A minha meta era emagrecer exatamente 30 quilos, que era assim, muito grande, assim. Eu vou deixar
aqui pra vocês, vou colocar aqui pra vocês agora uma foto de como eu era, de como eu estava nessa época, que foi mais ou menos com 18 anos, que foi quando eu iniciei meu processo de emagrecimento. Era mais ou menos de 18 para os 19 anos, eu pesava mais ou menos quase 120 quilos, então a minha meta era pesar 90 quilos. Acabei emagrecendo muito mais do que isso, foram 30 quilos assim no bruto, mas eu acabei emagrecendo um pouco mais do que isso, porque quando você começa o processo, você cada vez quer mais, você nunca acha que você tá bom, sempre acha que tem uma barriguinha, sempre acha que tem alguma coisa, e isso foi um processo muito desgastante pra mim. Foram assim, um dos piores 3 meses que eu já tive, sem comer, passando fome, sem ter como realmente fazer algumas coisas, porque eu não tinha energia para poder fazer essas coisas, nem estudar. Eu tive muita dificuldade em algumas matérias da faculdade mesmo, porque eu tinha dificuldade de concentração, porque eu tava com muita fome. Eu vou contar um pouco mais pra vocês agora. Então, foi quando eu vi que só a dieta não tava funcionando muito bem, então eu decidi colocar um pouco de exercício físico nas minhas manhãs, que era o momento onde eu mais comia, pra poder fazer algumas coisas. Eu não tinha muito dinheiro para poder investir numa academia, então foi quando eu decidi fazer a academia da universidade, que eu pagava só R$15 na época, então você poderia utilizar a academia da universidade. Então foi lá que eu comecei a fazer muita esteira e muita bicicleta e comecei a ver um resultado maior. O professor de educação física na época sempre me perguntava por que eu não estava fazendo exercício de musculação, e eu falava para ele, minha meta é emagrecer, eu quero emagrecer até o final desses 3 meses. Eu não sei porque eu coloquei essa meta para mim mesmo, que era até o final dos 3 meses, e foi assim que aconteceu. No meu primeiro mês, quando você começa a fazer um tipo de dieta, sempre o primeiro mês ou os primeiros 21 dias são quando você perde mais peso. Todas as minhas dietas que eu já fiz, todas eram assim. Então nos primeiros dias você acaba perdendo muito peso. Eu acabei perdendo mais ou menos uns 12 quilos no meu primeiro mês. E isso quando eu comecei a ver os resultados, eu comecei a intensificar tanto a dieta quanto os exercícios físicos. Eu chegava a fazer 2 horas de exercício físico diários, só fazendo aeróbico, pra poder emagrecer. E a minha comida era muito reduzida. Eu não vou contar pra vocês o que era, mas assim, era muito reduzido. Imagina, o que eu gastava mais do que eu comia. E também muita água, porque quando eu estava com fome, a água era a minha salvadora. Quem tava comigo nessa época eram os meus amigos, e eles me apoiavam a tentar emagrecer, porque realmente eu tava um pouco mais sedentário e tal, mas eles não sabiam que tudo isso estava se passando por mim. Então sempre que eles perguntavam, tô bem, mas na verdade eu tava fraco, na verdade eu tava passando mal. E aí chegamos ao final dos 3 meses, onde eu me vi no espelho e eu estava satisfeito com o que eu tava vendo. Pela primeira vez eu tava um pouco satisfeito com o meu corpo, tinha emagrecido os 30 quilos e mais, mas aí foi quando tudo começou. Eu tinha criado um ódio por correr, por fazer exercício físico, porque isso era o pior momento do dia pra mim. Eu não gostava, não era agradável pra mim, e não fazia sentido pra mim fazer exercício físico sem ser para o processo de emagrecimento. Então pra mim não era uma coisa que eu gostava de fazer. Acabou os 3 meses e foi aí que eu tive minha primeira experiência em um hospital por conta disso. Depois dos 3 meses eu comecei a sentir que realmente minhas unhas estavam fracas, meu cabelo estava fraco, o meu corpo estava fraco e eu não conseguia fazer mais nada, já não tinha energia pra fazer mais nada, e foi aí que foi parar pela primeira vez no hospital com uma dor no peito, que até hoje a gente não consegue identificar exatamente o que foi, mas provavelmente foi alguma coisa relacionada ao estômago, de ácido no meu estômago. Descobri que eu tinha uma gastrite nervosa, então toda vez que eu ficava nervoso, o ácido no meu estômago, ele produzia mais, e eu ficava com o estômago muito ácido. E tudo isso foi porque eu mascava muito chiclete também nessa época, então eu comecei a ter crises nervosas por conta do emagrecimento, comecei a ter mais ácido no meu estômago, mastigava muito chiclete, comia pouco, quando o ácido vinha pra tirar a comida, era pouquíssima comida, então ele não tinha nem o que tirar ali, e aquilo ali foi desgastando meu estômago. Eu não sei, assim, como isso como isso funciona, né, porque eu não sou médico, mas assim, eu sei que todo esse processo de emagrecimento, junto com alguns maus hábitos, fez com que eu desenvolvesse esses problemas relacionados à minha gastrite. Depois de descobrir a gastrite, eu ainda continuei com o processo de emagrecimento, continuei com os exercícios físicos exagerados e continuei emagrecendo. Então foi quando eu vi
que eu já tava num peso que era menos do que eu imaginava. Vou deixar uma foto aqui pra vocês de como eu tava nessa época, como eu fiquei. Dava pra ver que eu tava uma pessoa doente, meu corpo tava totalmente seco, eu já não tinha mais força pra nada, eu não tinha mais vontade de fazer nada, e tudo que eu tinha era um corpo magro. Eu vou contar pra vocês que foi mais ou menos um ano pra eu perceber que isso já tava indo longe demais. Idas em hospitais, dores no peito, ácido no estômago, várias coisas acontecendo. Foi quando eu tive uma conversa com uma amiga, que eu vou mandar um beijo pra ela aqui nesse vídeo, a Carol. Ela via que eu tava desenvolvendo um processo dentro de mim de emagrecimento muito assim, tóxico pra mim. E ela começou a me dar alguns conselhos relacionados de como aprender a me amar. Então a Carol, ela também tava nesse processo de aprender a amar ela, de aprender a amar o corpo dela. Ela começou a me dar algumas dicas de como poderia parar de ficar pensando nisso e começar a aproveitar algumas coisas na vida. Ela é minha amiga de faculdade, então a gente tava ali praticamente todos os dias, a gente tinha pequenas conversas, às vezes ela nem percebia, mas as coisas que ela falava me ajudavam a entender um pouco mais de que eu não precisava daquilo pra ser alguém. As pessoas me amavam do jeito que me amavam, as pessoas gostavam de mim do jeito que elas gostavam, e nada disso ia mudar se eu fosse magro, se eu fosse gordo, se eu fosse qualquer coisa. Isso não ia mudar, o amor das pessoas não ia mudar pra mim. Então foi quando eu comecei o processo de me amar e de me aceitar mais. E foi quando eu comecei a voltar a comer normalmente, comecei a entrar nesse processo de ser vegetariano, comecei a prestar atenção no que eu comia, comecei a cozinhar mais. Foi aí que nesse processo entrou o processo de começar a cozinhar, de começar a gostar de cozinhar. Então pra mim isso foi muito importante durante muito tempo. Foi aí também que eu comecei a ter o meu amor pelos esportes. Esportes pra mim hoje é uma coisa essencial. Eu pratico vários esportes. Hoje, assim, pra falar assim, exatamente hoje aqui nos Estados Unidos, o que eu gosto de fazer é andar de skate, eu ando de bicicleta, eu corro e faço também algumas vezes só, não é todos os dias, eu faço alguns treinos também. Eu gosto de levantamento de peso e tal, mas não é o meu forte, eu prefiro mais esportes aeróbicos, então isso pra mim tem sido muito legal aqui. Mas nessa época, quando eu comecei a aprender a me amar, foi quando eu comecei a correr. Vou deixar uma foto pra vocês. Eu comecei a participar de algumas corridas de rua, participei acho que de 4 corridas de rua, foram muito importantes pra mim, porque alguma delas eu até cheguei a ficar em segundo lugar, terceiro lugar, consegui ganhar medalhas, troféus. Então isso começou a me incentivar e tirar o foco do meu corpo, mas sim o foco na minha saúde, que era a coisa mais importante. Não é só porque o corpo é magro que ele é um corpo saudável. Então a gente precisa aprender a entender isso, que às vezes algumas pessoas que estão sobrepeso, algumas pessoas que são gordas são muito mais ativas, muito mais saudáveis do que uma pessoa que tem um corpo magro. E as pessoas que, quando elas viam o meu corpo magro, elas entendiam que eu estava saudável. Hoje, como eu estou, eu acabei engordando 10 quilos depois desses 30 quilos, então eu emagreci esses 30 quilos, depois eu engordei mais 10. Acabei nesse processo também de vir para os Estados Unidos, eu acabei engordando um pouco mais. Mas assim, a minha relação com o meu corpo não mudou, eu continuo me amando do jeito que eu sou. É claro que eu sempre tento fazer um esporte, sempre tento comer saudável, mas sim pela minha saúde, porque realmente passei por um processo onde me odiar, fazer com que tudo isso seja um peso, fez com que o emagrecimento e ter um corpo magro fosse mais que um desejo, fosse exatamente uma doença. Hoje eu tô feliz do jeito que eu sou, continuo fazendo esporte, continuo comendo saudável, mas tudo dentro de um limite, tudo dentro de uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta, não é algo que me mata, eu tenho que fazer isso pra poder me divertir, é um tempo que eu gosto, é um tempo que eu paro pra pensar, um tempo que eu saio um pouco na rua agora, nesse tempo de quarentena, e é o que eu posso fazer por mim mesmo, pela minha saúde mental e pela saúde do meu corpo também. E eu acho que é isso, galera. O vídeo já ficou até um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado da minha história, de como tudo aconteceu, o que aconteceu, como foi comigo. E assim, uma dica que eu deixo pra vocês: se amem mais, tentem comer saudável, tentem se exercitar, descubram quais esportes você gosta e você vai ser muito mais feliz. Como eu já falei no começo do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho, não esquece de mandar pros seus amigos. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. E até mais, galera. Falou!